Do maná do céu para você. Bom dia! O maná de hoje, a excelência. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 4:9. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Essa passagem aqui está falando primeiro da história de Abel e Caim, né? Dois irmãos. E aqui, nesse versículo, né, tá falando exatamente do primeiro homicídio. Mas hoje, quando o Senhor começou a ministrar a excelência, aqui, esses dias ele falou, né, a inveja, e levou a gente, né, meditar nesse mesmo versículo. Mas hoje o Senhor está trazendo esse versículo para a gente ver de outra maneira. Por quê? Porque quando ele falou a inveja, ele tanto nos avisou e nos ensinou o que a gente tinha que fazer, certo? E hoje ele está falando para a gente que a excelência. Só que hoje ele está trazendo um ensinamento de como a gente tem que praticar, né? Mostrar a essência dele, porque aqui, quando hoje o Senhor começou a falar comigo, ele falou, né, para eu focar nessa parte. Disse o Senhor a Caim. Aqui é Deus, né, falando com Caim. Então aqui, o que Deus começou a falar ao meu coração? Que o Senhor aqui, mesmo Caim ter feito uma maldade com o irmão, com o filho, né? Imagina, tirou a vida de um filho. Quem é pai e mãe, né, vai entender a dor, né? E aí, o que Deus fez? Deus não mudou. Ele foi lá, mesmo a Caim ter praticado essa maldade, ele foi lá falar com Caim, né? E aqui você vê que Deus está fazendo uma pergunta para Caim. Imagina numa situação dessa, como que a gente agiria? Ou coisas até menores que a gente passa, né? Como que a gente age? E aí quando o Senhor hoje está falando de excelência, e aí quando ele fala, né, que nós viemos aqui para governar na terra, para reinar, ou seja, ser como um rei, uma rainha, ele está falando a excelência. Ou seja, e aí enquanto isso o Espírito Santo ia falando ao meu coração, né? E me lembrou aqui algo assim saudoso, né? Uma saudade boa do meu pai, porque o meu pai, e aí foi quando o Espírito Santo começou a falar comigo, que o pai ensina, porque o meu pai, a mãe dele faleceu quando ele tinha 5 anos de idade, então meu pai falava, ele não foi criado com mãe, né? E depois, no entanto, que depois ele falava que a minha mãe era mãe e esposa para ele, né? E quando hoje o Espírito Santo começou a falar comigo, lembrou do meu pai, que meu pai, quando a gente saía, eu e ele assim, ou a gente estava na igreja, ou chegava alguém para cumprimentar ele que era uma autoridade, né? Ele falava, Vossa Excelência. E hoje o Espírito Santo começou a falar no meu coração, que meu pai não foi criado com mãe, né? E ele não teve assim uma educação, mas quem que ensinou isso para ele? E foi quando o Senhor começou a falar, porque meu pai, a mãe dele, ele tinha 5 anos de idade. Meu pai foi criado com vó, assim, com os parentes, então meu pai falava, ele sofreu bastante, né? Então hoje o Senhor começou a lembrar, né? Trazer a lembrança, né? E olha que interessante. Traz exemplos, né? Traz memória que te traz esperança. E ali foi legal, porque eu lembrei disso. Às vezes meu pai ia buscar, eu no trabalho, né? E às vezes ele encontrava o chefe, daí eu ficava até com vergonha que ele falava, ele ia cumprimentar, ele dava a mão e falava, Vossa Excelência. E eu falava, ai pai, era o jeito dele. E aí hoje o Senhor começou a falar, né, do meu pai. E por quê? Porque o pai ensina, e aqui Deus está fazendo isso com a gente hoje, ensinando a gente, trazendo um ensinamento e mostrando como que a gente pratica com o quê? Com exemplo, porque eu lembrei do meu pai, daqui da terra, do exemplo do meu pai, como ele cumprimentava. E aqui Deus está mostrando pra gente na palavra o exemplo. Ele mesmo dando exemplo, Deus está dando exemplo aqui, que numa situação dessa, olha como que ele está tratando, né? Como que ele está tratando Caim. Ele faz uma pergunta aí, ó, ele poderia, como que a gente agiria? E ele não, ele está mostrando o que é a gente ser excelência, né? Em meio, e aí eu fiquei pensando assim, em meio um momento difícil, né?
E aí eu fiquei pensando, né, como que a gente agiria? Porque hoje, falar de excelência, o senhor poderia trazer um texto aqui de alguém que, né, que não fez maldade, né, que foi tudo bem, mas não, por que o senhor está ensinando isso? Porque a gente ter excelência, ser excelência com quem a gente tem afinidade, com quem nunca fez nada pra gente, é fácil, né? É muito fácil, mas agora a gente ter a excelência, né? Praticar, porque isso é praticar, é a gente mostrar. Como que a gente vai mostrar a semelhança de Jesus? É na prática. Como que a pessoa vai ver Jesus na nossa vida? É a prática. E aqui ele está trazendo um ensinamento. Em meio ao quê? Algo que Caim fez, né? E outra, olha, ele vê no coração ali. E detalhe, né? Deus, ele vê o coração. Então é mais difícil ainda. Porque a gente às vezes não consegue ver a maldade na pessoa, não consegue ver a maldade do outro. E mesmo assim, como que a gente vai agir? E aí o senhor está falando, para a gente ser a excelência. Em meio a qualquer situação, a gente, né, caminhando com o Senhor, a gente tem que agir com a excelência, né? E isso em tudo, porque aqui o Senhor está dando um exemplo de um momento triste, um momento, né, de dor, porque Deus não queria, né, que Caim vivesse isso. Não, o pai não quer que um filho fique fora, um pai não quer que o filho faça algo com outro irmão. Não. Aqui já é um exemplo. Você acha que Deus não está triste? Está triste, mas aqui ele está mostrando pra gente, porque ele aqui não está assim, ele está fazendo uma pergunta, ele está querendo saber, ele está dando uma chance, né, para Caim se arrepender, pedir perdão. Então, o que o pai está falando pra gente hoje? Da excelência, da gente ser excelência, né, tanto com aquelas pessoas que a gente nunca viu, ou com aquelas pessoas que a gente já tem convívio, ou com aquelas pessoas até que fez o mal pra gente, independente, a gente tem que ser a excelência, porque Deus, ele é excelência, ele tá mostrando aqui o maior exemplo pra gente de como a gente tem que viver, como a gente tem que praticar, independente de quem é, do que fez. E isso aí eu fiquei pensando que essa semana eu tava aqui, né, no momento aqui de Marta, né, eu falo momento de Marta, tava ali lavando a calçada, né, porque hoje, essa semana eles ficaram fazendo um serviço aqui na rua, né, e aí eu fui, e as folhas estão caindo, eu fui lavar a calçada, e eu tava ali falando com o Senhor no meu momento ali, falando pro Senhor, Senhor, eu quero fazer tudo com excelência pro Senhor, independente do que é, eu quero fazer com excelência, eu quero mostrar que o Senhor está na minha vida em todos os detalhes, e aí eu falando, mas primeiro eu quero mostrar pro Senhor. E aí eu tava ali, lavando ali a calçada, né? E falando com o Senhor, eu ali sozinha mesmo. E aí hoje, quando o Senhor falou da excelência, eu fiquei pensando, porque é uma coisa boba que eu tô dando exemplo, mas pra mim aquilo ali, porque assim, a gente tem, como que nós vamos mostrar a excelência? Não é só num evento chique, numa festa, né, com pessoas chiques. Não, é independente. Porque Deus, ele tá mostrando aqui pra gente um momento aqui que não é agradável, né? Tinha acabado de tirar da vida, né, de um filho. Então assim, e por o quê? Por algo ruim que tava no coração, ainda pior, né? Porque Deus viu o coração de Caim. Ele fez na maldade, deixou o mal entrar. Então assim, mas o que Deus tá falando? Ele tá aqui mostrando, e quando ele falou hoje pra mim, pra eu focar, né, nessa parte que ele só tava falando, e aí foi quando ele mostrou vários ensinamentos da gente continuar o quê? Nós perseverarmos o quê? O que o Senhor já tem colocado no nosso coração, da gente ter fé, que o Pai está com nós, né? Que a gente não pode perder, porque para a gente tratar, né? Imagina, com a excelência, alguém que fez algo pra gente, né? É só o pai para dar essa graça para nós, mas ele tá falando, olha aqui, olha aqui o meu exemplo. E por isso que ele fez eu lembrar do exemplo do meu pai. E do meu pai era um momento legal, que meu pai cumprimentava as pessoas, meu pai gostava, meu pai era todo simpático. Quem conheceu meu pai sabe, meu pai era assim. E meu pai não teve criação. Eu falei, mas eu não fui criada assim. Não, Deus está nos ensinando, ele é o nosso pai aqui, o manual. Ele está nos ensinando. E ele fez, lembrei do exemplo do meu pai, porque nós temos que lembrar do exemplo de Deus, né? O exemplo da palavra, porque para a gente mostrar a semelhança do nosso pai aqui na terra,
né, do nosso Pai, de Deus, a semelhança de Deus, né? Jesus já fez todo o caminhar aqui para nós. E aí tá mostrando aqui na palavra. E aí o Senhor tá falando o quê? Olha, e o Senhor tá falando do início, porque se a gente não era assim, se a gente falava, eu não consigo ser assim, como que eu vou ser excelência, eu sou assim mesmo, fui criada assim mesmo, né? Meu jeitão é assim, não mudo. Não, o Senhor tá falando. Por que ele tá falando aqui de Gênesis? Porque ele tá falando do início, e ele tá trazendo a gente para lembrar que é tudo novo. É tudo novo, o Senhor faz tudo novo e ele está nos ensinando. É possível. E ele tá ensinando a parte aqui pra gente ver a parte mais difícil, né? Do inimigo aqui, de fez algo que entristeceu um pai. Então, assim, imagina, Deus tá levando aqui, se ele que poderia ali estar fazendo qualquer coisa ali, porque ele é o pai, ele poderia ali, na hora repreender. Não, ele primeiro quis dar oportunidade para ele se arrepender, fazer algo diferente. Então o Senhor está falando hoje pra gente, que a gente possa, né, meditar nesse versículo e praticar a excelência, pra gente ser a excelência, né, mostrar a excelência, porque nós vamos estar mostrando a essência do Pai. Que Jesus fale no seu coração, né, vai continuar falando no nosso, né, no meu também, e assim nós vamos praticando a excelência e mostrando a essência do Pai, tá bom? Vou fazer uma oração, vamos lá? Senhor meu Deus e meu Pai, quero te louvar, quero te agradecer e dizer que tu és bom, digno de toda honra e de toda glória. Obrigada por esse sábado, obrigada por o Senhor nos acordar com a tua misericórdia, já nos dizer, Pai, que hoje nós vamos aprender o que é, e aprender e praticar. O que é, Pai, ser, Pai, excelência aqui na terra. Porque o Senhor é um homem para ser honrado e nós temos que mostrar como? Sendo excelente, fazendo o melhor, mostrando, Pai, no praticar com o próximo, Pai, mesmo aqueles que nos magoou, que fez algo conosco, que nós possamos, Pai, mostrar a sua essência, a sua semelhança. Assim é minha oração, Pai, nos ajuda com o Teu Espírito Santo, tira o nosso eu e faça um coração ensinável para que nós possamos praticar. Lembramos, ó Pai, que em primeiro lugar é o Senhor na nossa vida. Assim eu já te louvo e já te agradeço no nome que há poder, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se inscreva, compartilha, dá o seu like para que o YouTube manda para mais pessoas, para que a gente não fica sendo egoísta de guardar só pra gente o que o Senhor está nos ensinando. A gente compartilha, tá bom? Deus abençoe. Tchau.